sobrenatural na sua vida, meu irmão. Mas fala como crente. Ser crente é um saco de pipoca. Fala com ele, ser crente é um saco de pipoca. Fala, desperta, meu irmão. Fala, esse ano vai ser sobrenatural. Ai, é legal ver a cara de alguns irmãos cansados. Tu tá velho, né? Fazer o quê? A idade chega, né? Amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Isaías capítulo 1, versículo 19. Pedindo a Deus, o Senhor, uma palavra, e Ele colocou essa no meu coração. Não preparei um sermão necessariamente, anotei alguns versículos aqui. Quero dar total liberdade ao Senhor, Espírito Santo. Deixa eu avisar uma coisa aqui também, antes que eu esqueça. No final do culto, não vai embora correndo, não. Eu quero louvar a Deus pelo coração do Diácono Alex. Ele falou comigo, pastor, não vamos deixar passar em branco, não, no final do ano. Vamos fazer um cachorro quente para os irmãos. Aí ele, de todo o coração, doou o pão, as coisas. A Ana Catarina fez um molho de cachorro quente delicioso. Então a cantina hoje é grátis. Amém? Você vai comer um cachorro quente. Abençoa a vida do Alex. Ele fala, te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha que coisa linda. Eu acho isso lindo. A pessoa dá ideia e ela não faz. Não é verdade? Falou comigo, pastor, o que você acha de fazer cachorro quente? Quando passar em branco e tal. Eu falei, benção, filho. Vê quando fica lá, a gente faz. Ele falou, não, eu vou fazer. Eu falei, que benção. É isso, coração generoso. Deus abençoe sua vida, tá, filho? Em nome de Jesus. Então, tem ali, eu acho que são 150 pães, Alex. Tem uma quantidade ali, tá? Se não der, a gente paga com ele. Mas pelo menos metade você vai comer, eu acho que dá. Amém? Tinha refrigerantes aqui também, que Sherry a Cristo e Eduardo para nós. Então vamos fazer um tempinho ali, comer um cachorro quente juntos, antes de ir embora. Então não sai correndo não, amém? Aí isso vai te incentivar para que as cantinas pagas você possa também comprar, porque essa é grátis. Brincadeira. Queridos, Isaías 1, verso 19. Você está feliz? Glória a Deus. Isaías 1, 19 fala assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha que texto forte. Deus falando, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Fala assim comigo: Espírito Santo, meu coração, meu espírito necessita da sua direção. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que eu entendo desse texto? O texto diz o seguinte: se vocês quiserem e me ouvirem, comereis o melhor dessa terra. A primeira coisa que eu entendo desse texto é o seguinte: o que Deus quer. Diante desse texto, nós podemos fazer essa pergunta: o que Deus quer para mim diante desse texto? O que você acha que Deus quer para nós diante desse texto? Deus quer dar o melhor. Amém? Diante desse texto, então, eu entendo perfeitamente que a vontade de Deus em todo o tempo para os seus filhos é dar o melhor. Não é qualquer coisinha. Não é. O próprio Senhor Jesus disse: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Eu te aconselho a ler um livro que vai fazer uma diferença gigante na sua vida: A Quarta Dimensão, do pastor Poyong-Chu. Tremendo livro, um livreto fininho, mas é um poderoso livro. Ele conta nesse livro que ele pedia a Deus, na época, uma bicicleta para pregar o evangelho no... Tem uma coisa aqui? Valeu? Poderosíssimo, né? Ele pedia a Deus uma bicicleta para pregar o evangelho na Coreia. Começou de bicicleta. E aí um dia, eu não vinha a bicicleta. Aí um dia Deus falou com ele, você sabe, mais ou menos isso, né, a história?
Ele tem muito tempo. Mas você sabe quantas bicicletas existem? Você quer uma bicicleta, tem que falar como é a bicicleta. Eu quero uma bicicleta assim, assim, assado, porque eu quero responder como você está pedindo. E uma escrivaninha também para preparar as mensagens, ele pediu. E aí um dia Deus falou, e quando Deus falou, Deus foi tão forte, ele morava num quartinho na Coreia do Sul. E aí ele foi e pediu como Deus tinha orientado. E aí, antes de pedir, ele pediu, mas visualizou. Deus mandou ele visualizar pela fé, ver a bicicleta que ele queria, ver a escrivaninha. E aconteceu justamente como ele pediu. E aí ele ensina nesse livro Quarta Dimensão justamente sobre isso, sobre ver o sobrenatural pela fé, ver a dimensão de Deus, amém? Ver como Deus vê. E aí ele começou a colocar isso em prática na vida dele. Quando as pessoas vinham pedir oração, por exemplo, por um filho que estava nas drogas, um exemplo, tá? Aí ele falava, como é que você vê seu filho? Eu vejo ele nas drogas. Não, mas não é assim que você tem que ver. Nós vamos orar aqui por ele, mas eu quero que você imagine o seu filho com a Bíblia debaixo do braço, servindo ao Senhor, e você vai começar a declarar isso. Você vai andar na direção do Espírito, não da carne. E os milagres começaram a acontecer. E o ministério dele começou a crescer de uma forma tão sobrenatural. Eu não lembro assim, a princípio ele começou a pedir, vamos dizer, dá 100 membros a mais na igreja a cada 1.000 membros a cada ano, por exemplo. Depois ele começou a pedir 1.000 membros a cada mês, e Deus foi fazendo. E a igreja dele se tornou uma das maiores igrejas do mundo, chegou a 700 mil membros. Hoje eu não sei se ainda tem algumas igrejas gigantes por aí, mas até pouco tempo, Yoto Full Gospel, não sei, acho o nome da igreja, mas era a maior igreja do mundo, 700 mil membros da igreja, você imagina isso, filho? Os cultos de 5 horas da manhã, lotados, crentes orando. Alguns pastores tiveram a oportunidade de estar lá, o bispo Elias foi lá e contou. Nos montes de oração da igreja tem cabines de oração, tem fila para orar, as pessoas oram dia e noite. E algo sobrenatural que Deus fez através daquele beijo se espalhou pelo mundo. Então nós precisamos crer no que Deus quer fazer. E esse texto de Isaías 1, verso 19, fala que Deus quer dar o melhor para cada um de nós. Deus, a Bíblia diz, comereis o melhor desta terra. E foi sempre assim. Quando Deus tirou o povo do Egito, qual foi a vontade de Deus? Levá-los para uma terra que manava leite e mel. Maná no sentido de que não tinha esforço para poder obter, as coisas manavam. Está entendendo? Não é que tinha uma fonte literal de leite lá, o leite saia da vaca, irmão, não tem outro lugar não, ou da cabra, tá? Mas era, que às vezes fala maná, leite e mel, de repente tinha uma fonte de leite lá, né? Para quem gosta de Coca-Cola, vai ter uma fonte de Coca-Cola na terra prometida. Dizem que no céu vai ter uma fonte de Coca-Cola. Para quem gosta. Mas deve ter muita coisa boa no céu, né? Imagina. Puxa vida. Deve ter. Jesus vai fazer um banquete para a gente lá. Imagina como é que vai ser. Querida, as coisas que a gente pisa aqui na terra, no céu a gente vai pisar no ouro puro. Não vai ser demais. Ou você acha que não tem comida no céu? Quem acha que tem comida no céu? Tem, tem? Tem, irmão. Jesus, depois de ressurreto, comeu com os apóstolos. Amém, irmão? A Bíblia diz que nas bodas ele vai servir a mesa. Aleluia! Então vai ter coisa maravilhosa lá. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Você não precisa esperar viver o maravilhoso lá, não. Ele já faz aqui. A Bíblia diz, o reino do céu já está aqui, já está dentro de vocês. É o que a Bíblia diz. E aí Jesus, a palavra de Deus falando, se vocês quiserem e ouvirem, comerão o melhor da terra. É a promessa de Deus. Quantos textos mais eu preciso falar? Deus fez-nos para sermos cabeça e não cauda. E muitos textos, o Senhor manifesta a sua palavra falando que Ele quer fazer o melhor. Agora,
tem duas questões aqui. Primeiro, ele fala que a gente tem que querer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem uma pergunta meio ilógica? Quem não gostaria de comer o melhor da terra? Mas ele fala aqui: se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, então poderão comer o melhor da terra. E aí tem duas questões então. Deus quer, fala comigo, Deus quer me dar o melhor. Fala assim para mim, ó, comigo. No ano de 2026, Deus quer que eu viva o melhor. É isso que Ele quer. Pega essa palavra. Está escrito. Se Ele está dizendo, se vocês quiserem me ouvir, eu vou dar, vocês vão comer, é porque eu estou disposto a fazer. Então Deus quer, não tem dúvida nisso. Será que Deus quer me abençoar esse ano? Sim! Está escrito. Meu Deus! Sabe por que muitas vezes a gente não desfruta de coisas sobrenaturais? Porque a gente não crê no que a Bíblia diz. Quando você vai orar por uma cura, como você ora? Senhor, se o Senhor quiser me curar, se eu estiver merecendo, você acha que você vai receber assim? Não. Agora, eu não sei a sua Bíblia, mas a minha Bíblia diz, Isaías 53, o seguinte: certamente Ele levou sobre si as nossas dores. Certamente, é certamente. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: 700 anos antes do negócio acontecer, a Bíblia já declarava que Ele já levou. Está entendendo? Então Jesus morreu para levar as nossas enfermidades. Eu tenho que ficar, Senhor, se o Senhor quiser me cura, é bem capaz de Deus falar lá no céu: ué, mas eu dei Jesus para te curar, agora você está perguntando se eu quero? Mas só que o nosso nível de fé é desse tamanho, ou nem desse tamanho. Por que a gente não ora com fé, dizendo: Senhor, está escrito que o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, e eu tomo posse disso, eu acredito, porque se o Senhor levou, eu não preciso carregá-la em mim. Ah, mas aí não aconteceu, pastor, aí eu desisto. Não, continue crendo, continue declarando, continue enchendo-se de fé, porque uma hora o milagre acontece. Mas você tem que crer no que a Bíblia diz. Jesus conquistou a cura, está escrito. Jesus morreu pela sua salvação. Você se entregou a Jesus, você ama Jesus e não crê que vai para o céu? Oh meu Deus, não pode. E da mesma forma Ele quer nos prosperar. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham como? Em sofrimento, em tristeza, em lutas. Não, vida em abundância. É o que Ele veio fazer. Ele veio para isso. Então nós precisamos ter fé, trazermos essa realidade para a nossa vida. Deus quer fazer algo sobrenatural na minha e na sua vida. Agora eu preciso querer. Aí duas coisas o profeta Isaías fala, Deus falando através dele, é querer e ouvir. Primeiro querer. Agora, o que acontece? Eu quero mais um texto aqui com você, Jeremias capítulo 29, põe para mim por favor, verso 11. Eu quero te provar que Deus quer. Não vem com essa aí, será que Deus quer me abençoar? Sim, Ele quer, Jesus morreu por isso. Amém? Você está aqui ou sua cabeça está nos problemas, ou você vai fazer de janta amanhã, sei lá. Presta atenção aqui, é uma palavra passa, você não pega nada, o diabo vai e leva embora. Palavra do semeador. Amém? Se a semente cai no meio do caminho, o diabo rouba e ela não dá fruto. Então tem que estar ligado. Se você está só de corpo, não adianta de nada, tá? Tem que estar ligado ouvindo. O texto diz: se quiser dizer, Apocalipse várias vezes fala, precisa ouvir o que o Espírito diz.
E é ouvir por aqui, sair por aqui não, é ouvir e guardar aqui. Ok? O que Deus quer? Jeremias 29, 11. Vamos lá, todos. Guardou aí? Deixa eu ler aqui. Olha só. Esse é um dos textos que eu acho tão lindo da Bíblia. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Vamos entendendo, olha. Qual o pensamento que Deus tem sobre mim? Primeiro, o pensamento de paz. E não de coisas ruins, e não de mal. Agora, o que eu acho? Que amor de Deus é esse? Olha que Pai que Deus é. Para vos dar o fim que desejais. Queridos, é tão forte. Ele está dizendo assim, olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Escute Deus falando para você para o ano que vem. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito para o ano de 2026, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que vocês desejam. É interessantíssimo isso. Ele podia dizer assim, para vos dar o fim que eu desejo. E olha que eu prefiro que ele falasse isso, porque ele deseja coisas muito melhores que eu mesmo, para mim mesmo. Mas ele é tão bom que ele fala o seguinte: se você espera coisas boas na sua vida, se você quer coisas boas, que são lícitas, que são de acordo com a minha vontade, eu sei que os meus pensamentos de vocês são bons, e o meu prazer é fazer aquilo que você espera que aconteça. O meu prazer é realizar o seu sonho. Você está entendendo, irmão? Porque o texto diz isso. Para vos dar o fim que vocês desejam. Podia falar para vos dar o fim que eu planejei para vocês. Mas está dizendo que é o que nós desejamos. Se a nossa vontade estiver alinhada à vontade de Deus, não há nada que possa impedir de acontecer, porque Ele quer nos dar o fim que nós desejamos. E o texto continua. E aí, isso aqui é maravilhoso. Se Ele quer nos dar o fim que nós desejamos, Ele fala o seguinte: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Por quê? Eu ouvirei os seus pedidos e realizarei, porque eu quero dar o fim que você deseja. Está me entendendo? Eu quero um casamento abençoado, então eu invocarei e eu clamarei, e Ele vai responder, vai te dar um casamento abençoado. Por quê? Porque Ele disse que é isso que Ele quer fazer. E Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Vou fazer mudar aquilo que você acha que não pode. Diz mais: congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde eu vos lancei, diz o Senhor, eu tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Então Deus está dizendo que ia mudar a história de Israel. E eu quero fazer dessa palavra, que foi uma palavra direcionada a Israel, uma palavra rema para a sua vida hoje. Que se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor da terra. Não sei se você está pegando isso, meu irmão, mas se não tiver, eu vou pegando. Eu quero e vou ouvir, eu creio que vou comer o melhor da terra. Eu creio, eu sei que meu Deus tem pensamentos bons a meu respeito, e os pensamentos deles são de paz e não de mal. O que eu vou esperar do ano 2026? Será que vai ser pior que o ano passado? Não! Vai ser melhor. Por quê? Porque Deus quer coisas boas para mim. Os pensamentos deles são de paz e não de mal, para dar o fim que eu espero. Só que às vezes você está tão desiludido que nem sonhar se sonha mais. Volte a sonhar, querido. Ah, pastor, mas eu tive tantos sonhos frustrados. E quem nunca teve? Não quer dizer que Deus não possa realizar. Basta você querer e ouvir. Então Deus quer fazer. Fala comigo: Deus quer fazer. Então não tem desculpa, Deus quer fazer. Agora, tem segredos? Tem segredos. Tem segredos.
Porque às vezes, mesmo Deus querendo fazer, a gente não vive. Por quê? Porque a gente não está debaixo da direção daquilo que Ele quer fazer. E o texto de Isaías começa dizendo assim: se quiserdes e ouvides, comereis o melhor da terra, porque eu tenho que querer e tenho que ouvir. Eu vou chegar nessa parte. Mas antes disso é o seguinte: tem alguns segredos a cumprir. Exemplo: você quer que Deus faça coisas novas na sua vida? Quantos querem que Deus faça coisas novas na sua vida? Levanta a mão, sacode assim. Isso, você está vivo, comeu, né? Está feliz, aleluia, sou chato mesmo. Amém. Então você quer que Deus faça coisas novas na sua vida? Isso. Deixa eu ver isso. Tá bom? Aí tem um segredo. Deus só faz o novo, ou só revela o novo para quem é novo. Como assim? Lucas 5:37. Vamos ver o que está escrito? Lucas capítulo 5, 37, 38 diz assim: ninguém, fala comigo, ninguém é o quê? Ninguém. Então quando a Bíblia fala ninguém faz tal coisa, porque ninguém faz. Ok? Estão entendidos? Aí diz o texto: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer, o que acontecerá? Os odres rebentam, o vinho se perde, os odres ficam estragados. Não! Vinho novo deve ser posto em odres novos. Fala comigo assim: Deus tem coisas novas para quem é novo. Aí tem um segredo. Aí você fala com o seu irmão assim: fica velho não, meu irmão, porque senão o novo não vem. Mas pastor, como é que eu vou fazer? O tempo passa para todo mundo. Não estou falando de tempo, não estou falando de cronologia, não estou falando de idade, porque a palavra de Deus até para os velhos e anciãos é o seguinte: os anciãos sonharão sonhos quando eu derramar do meu espírito. Porque como eu contei aqui no domingo passado, meu pai sem esperança, lembra? Mas a Bíblia diz que quando ele derrama do espírito dele, até os anciãos sonham sonhos. Aqueles que achavam que já não tinham mais tempo, começam a sonhar. Começa a sonhar que Deus pode fazer coisas novas. O Espírito Santo faz isso. Então deixa eu dizer uma coisa: se você quer viver coisas novas no ano que vem, larga a mão de ser odre velho. Larga a mão de ser odre velho. Porque ninguém põe vinho novo em odre velho. Por que eu falei que a palavra de domingo complementa? Ou essa palavra complementa de domingo? Porque a palavra de domingo foi justamente isso: larga a mão de ser odre velho. Deixa Deus mudar. Vê o que está errado e conserta. Para de ser orgulhoso. Porque às vezes está caminhando para o buraco, mas o orgulho não deixa, ele prefere cair no buraco. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. Quando Deus fala, se quiseres ouvir, é o seguinte: eu tenho que querer o que Deus quer e obedecer. Ouvir obedecendo. Isso é ouvir. Então, se eu quiser e obedecer ao Senhor, a palavra dele, o que ele diz, eu como o melhor da terra. Porque ele é que sabe o caminho. Se tem o mapa do tesouro, está na mão dele, querido. E ele deu para nós, está na nossa mão, a palavra dele. É o mapa do tesouro. Então não adianta querer coisas novas se não estiver disposto ao novo, se não estiver preparado ao novo. Ah, pastor, eu quero ser mais usado por Deus. Amém. O que você está fazendo por isso? Eu já falei aqui, uma das palavras que marcou o meu ano de 2025 foi justamente isso: parábola dos talentos. Deus deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, cada um de acordo com a sua, quem lembra? Capacidade. Então deixa eu dizer uma coisa: Deus vai te dar o vinho novo de acordo com a capacidade do outro. Se o outro tiver capacidade para receber só meio litrinho, vai ser só meio litrinho. Se o outro estiver velho, enrijecido, cabeça dura, tudo do jeito dele, não quer saber a vontade de Deus, não aceita nada, nem meio litro,
nem uma gota de vinho novo, porque ninguém põe vinho novo em odre velho. Olha para o vizinho, fala com ele assim: odre, você está novo? Você está uma garrafa velha. Porque se te der uma garrafa velha, não virá vinho novo. Deus não desperdiça a bênção. E aí, sabe por que às vezes a gente olha para o vizinho e fala assim: ai, mas por que você está dando ele para mim? Não. É bem capaz de eu falar, porque ele está se renovando, ele está fazendo um odre novo. Você quer continuar velho? Está entendendo? Mas se eu que se revela tanto para o outro, para mim não revela. Ele me busca todo dia, ele abre o coração dele todo dia, ele fala: seja bem-vindo na minha casa todo dia. Você não quer? Eu não entro onde eu não sou convidado. Deus não tem filhos prediletos, não, mas tem alguns favoritos. Que isso, pastor? Favorito em que sentido? Não de injustiça, porque não é injusto. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você: quantos aqui têm filhos casados? Escute bem, mais de um, que eu preciso comparar, mais de um filho casado, mais de um filho casado. Amém. Os teus filhos que são casados, quando você vai, você tem mais liberdade na casa de um do que de outro? Às vezes sim. Às vezes tem filhos que são casados, você tem muito mais liberdade na casa de um do que na casa do outro. Você visita muito mais um do que o outro. É assim. É porque é favorito? Não. É porque ele te dá liberdade. E Deus é a mesma coisa. Vou te falar de um outro livro muito bom que pode mudar a sua história. Casa Favorita de Deus, Tom Temple. Lindo. Não quer dizer que Deus tem favoritismo, mas tem pessoas que Ele quer dar. Tem gente que chega lá com um vaso de alabastro que guardou a vida inteira do casamento e derrama aos pés dele. E tem outros que estão falando: isso é desperdício. Você está entendendo? Quer viver o novo? Quer viver o novo? Fala do seu vizinho: larga a mão de ser garrafa velha. Vai, garrafa velha, continua velha, não vai viver o novo. Agora, para quebrar o galho, fala assim: você é tão bonitinho, vira uma garrafa nova. Deus não derrama vinho novo em odre velho. Mude a sua mentalidade. Deixa Deus mudar o seu coração. Para de temar. Viva o que a Bíblia diz e ponto final. Viva o que a Bíblia diz e ponto final. Ó, 9 horas. E aí, querer, quando a Bíblia fala: se quiserdes, é querer a vontade de Deus sem importar a mim. Queridos, eu oro isso todo dia. Senhor, faça a sua vontade. Eu tenho sonhos? Sim. Tenho planos? Sim. Mas em tudo, faça a sua vontade. De todo o coração. Eu oro de manhã, todos os dias, eu falo: Senhor, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que vender, o que eu tenho que fazer, onde o Senhor me quer, como o Senhor me quer, faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Até fazer compra, quando eu vou fazer compra na minha esposa, eu oro: Senhor, mostre o que o Senhor quer, ajuda, porque o Senhor sabe muito mais do que a gente precisa do que a gente pensa. Faça a sua vontade. Se você quiser a vontade de Deus, nada vai te parar. Agora não é só querer, precisa ouvir. E ouvir significa o seguinte: seguir as direções. Não é só ouvir,
Quando fala de ouvir, é ouvir obedecendo, é seguir as direções dele, é seguir as instruções dele, é viver na maneira dele. E guarde isso no seu coração. Se você segue as suas próprias direções, os seus próprios achismos, a sua maneira de viver, você vai colher os seus próprios frutos. Mas se você segue aquilo que Deus quer, querendo a vontade dele, ouvindo as suas direções e pondo em prática, aí você come os frutos que ele quer te dar. Vamos ficar de pé, vamos? Deus falou com você? Querido, de todo o coração, eu estou com uma esperança gigante no meu coração. 2026 será o melhor ano da minha vida. Toda vez que a gente está vindo para cá, a gente passa na frente do condomínio chique lá, como eu falei, Alphaville. Eu olho para lá e falo assim: Pai, nada é impossível para o Senhor. Sério? Hoje mesmo eu passei, eu estava falando assim: um dia eu posso ter um casarão daquele. Para quê? Se Deus quiser me falar, não é questão de materialismo, nada disso. Mas eu creio que Deus pode dar melhor para os seus filhos. Você não quer, não, querido? Sério, você não quer? Você não quer, não? Pode sonhar. Você, como pai, se você puder dar um tênis melhor para o seu filho, pior, qual você vai dar? É o melhor. A não ser se for gastar dinheiro à toa, né? Mas é o melhor dentro das minhas condições. Às vezes o melhor dentro das minhas condições não é tão bom, mas é o melhor dentro das minhas condições. Quem é pai e mãe de verdade dá o melhor dentro das suas condições, não é irresponsável. Mas se a Bíblia diz que ele é meu pai, e a condição dele é ser dono do ouro e da prata, eu posso esperar coisa boa demais. Eu posso esperar coisa boa demais. Porque ele vai dar melhor diante das condições dele. Fala comigo assim: Deus quer me dar o melhor. Não diante das minhas condições, é diante das condições dele. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Mas só para quem tem fé de verdade. Só para quem quer deixar de ser garrafa velha. Né? Garrafa velha é a interpretação de odre velho, tá? É mais fácil de entender. Se quiseres e ouvirdes, vocês vão comer o melhor da terra. Se quiser a vontade de Deus, ouvir os direcionamentos dele, não vai errar, não vai falhar. Os planos vão dar certo, os sonhos vão se realizar. Ele é Deus, a sua palavra não mente. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. O que eu posso esperar desse ano novo, pastor? Eu que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu, Senhor, tenho poder para realizar sonhos. Eu, Senhor, o Senhor tem o poder para restituir o perdido.